Que os advogados de Jair Bolsonaro solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes no STF a liberação dos contatos via chamada entre o ex-presidente e os advogados. A Janaína Camelo é quem está de volta com essas informações em tempo real. O que os advogados estão alegando ao ministro Alexandre de Moraes sobre esta solicitação, esse requerimento enviado à Suprema Corte? Janaína. Bruno, os advogados alegam o seguinte: dificuldade, de contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro, ele teve o celular apreendido, entre as várias medidas cautelares impostas contra ele, é não usar ali o telefone, não usar redes sociais, enfim. Então agora os advogados fizeram esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo o seguinte, que não ter ali o direito a contato direto por telefone, que facilitaria ali contato entre a defesa e Jair Bolsonaro, isso acaba violando ali o amplo direito à defesa. Porque o que acontece, os advogados de Bolsonaro não moram em Brasília, onde está Bolsonaro, Ele está em prisão domiciliar na residência dele, obviamente, que é aqui em Brasília, e os advogados moram em São Paulo, Bruno. Então eles fizeram essa solicitação ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados, eles têm autorização ali do ministro de visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar a qualquer momento, sem a necessidade de uma autorização, de um pedido prévio. Mas eles agora estão pedindo que seja autorizado também esse contato por telefone. Além disso, que eles pediram também, Bruno, fizeram novamente o pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Essa é a segunda vez que os advogados fazem esse pedido, lembrando que a primeira vez foi quando o Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, porque essas medidas cautelares contra o ex-presidente foram incluídas dentro do inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Como no inquérito que incluía ali Jair Bolsonaro por tentativa de atrapalhar o julgamento, o risco de fuga do Brasil, ele foi incluído por conta disso, no inquérito de Eduardo Bolsonaro, mas aí veio a denúncia da PGR e acabou não denunciando Jair Bolsonaro. Então a defesa alega que, por não ter denunciado Jair Bolsonaro, então não precisaria mais, não faria mais sentido essas medidas cautelares como a prisão domiciliar contra ele, porque ele não foi denunciado nesse inquérito. Então, novamente, os advogados de Bolsonaro fizeram esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, lembrando que Bolsonaro está preso em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Além da prisão domiciliar, ele usa tornozeleira eletrônica, ele não pode usar as redes sociais, e tem a questão aí também do telefone dele, o celular dele, que também foi apreendido. Agora, resta aí, Bruno, saber qual a manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque do primeiro pedido ali com relação à prisão domiciliar, revogação da prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes fez a solicitação à PGR para que se manifestasse com relação a essa solicitação. E também o ministro provavelmente vai pedir ali à PGR que ela também se manifeste, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também se manifeste com relação a esse pedido para que seja pelo menos autorizada a ligação telefônica, os telefonemas ali entre Jair Bolsonaro e os advogados. Esse pedido, inclusive, ele está em sigilo, porque esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro é público, mas as medidas cautelares foram impostas contra Jair Bolsonaro dentro de uma petição que foi incluída nesse inquérito em sigilo. Então, toda a movimentação desse processo acontece em sigilo, mas houve sim esse pedido, então, pelo menos para que aconteça, para que seja autorizados telefonemas ali entre os advogados e Jair Bolsonaro. Agora é aguardar para saber se o ministro Alexandre de Moraes vai autorizar, viu? Bruno e Márcia. E ainda, Janaína, conversando contigo sobre essas ações do STF, o ministro Alexandre de Moraes também uma nova determinação que o STF receba atualizações diárias sobre o uso das tornozeleiras eletrônicas de Mauro Cid e de outros investigados. Eles estão utilizando, então, essas informações não eram enviadas antes para o Supremo Tribunal Federal? Elas não eram enviadas diariamente, Bruno, e agora o ministro, ele pediu que seja feito um relatório diário, e diariamente, todos os dias ali, secretarias penitenciárias, polícias penais vão precisar enviar essas informações, esse relatório ali
aqui direto para o STF. E aí o ministro ele justifica o seguinte, ele diz que nesse relatório deve indicar eventuais falhas, violações, descumprimentos do uso dessa tornozeleira eletrônica por conta que são usadas ali entre alguns alvos de alguns processos, a maioria deles nos processos envolvendo a denúncia de golpe, viu? Então, Mauro Cid, Anderson Torres, que já foram condenados, mas em casos que ainda cabe recurso, né? Também Silvinei Vasquez, Felipe Martins, que ainda são réus, eles ainda vão ser julgados, mas tem outros processos também. Ele pediu esse relatório com relação, por exemplo, a Chiquinho Brazão, né? Que é réu ali no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Daniel Silveira também, ele fez esse pedido, que recentemente recebeu ali uma progressão de pena para o regime aberto, mas que usa ali a tornozeleira eletrônica. Eu conversei com alguns advogados desses monitorados, Bruno, e disseram que isso faz parte da rotina, mas foi algo que chamou a atenção, viu? Foram despachos seguidos do ministro Alexandre de Moraes, isso foi feito ontem ali no final da tarde, início da noite, de vários desses monitorados aí, pedindo que esse relatório seja feito, indicando eventuais violações ali do uso de tornozeleira eletrônica, viu, Bruno? Obrigada, Janaína Camelo, pelas suas informações.